Oi. No processo eleitoral para a presidência dos Estados Unidos neste ano de 2020, o colégio eleitoral confirmou a vitória de Biden. E agora? E hoje vamos discutir um pouquinho sobre esse novo passo, né, que a gente notou aí nesse processo. É um passo importantíssimo, né, desse processo para eleger esse novo presidente nos Estados Unidos. O colégio eleitoral, que é ele próprio um processo e não um lugar, né, conforme a gente poderia pensar, né, confirmou no dia 14 de dezembro, que foi a primeira segunda-feira depois da segunda quarta-feira de dezembro, né? Isso é contadinho. Confirmou a vitória de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos e de Kamala Harris como vice, a primeira mulher na história dos Estados Unidos nesse papel. É bom que se diga isso, né? Significa que Joe Biden e Kamala Harris andaram mais um quadrado, uma quadra nessa trajetória até a Casa Branca. E olha que nos Estados Unidos as quadras são longas, né? O Felipe sabe disso. Onde devem tomar posse no dia 20 de janeiro de 2021. E aí, no discurso, na noite de segunda-feira, o Biden deu as eleições por encerradas. Né? E aí, de fato, ele ganhou no colégio eleitoral, no placar de 306 a 232 votos, e ganhou no voto popular, né? Por uma margem de 51%, enquanto Trump ficou com 47%. A votação do colégio eleitoral é tratada como uma formalidade, porque o candidato derrotado, ele geralmente reconhece a sua situação, se não na noite da eleição, que neste ano foi no dia 3 de novembro, né? Reconheceria poucos dias depois. Nesse caso, desde o dia 7 de novembro, a mídia, o consórcio de mídia nos Estados Unidos, como de costume, já tinha afirmado a vitória da chapa Joe Biden e Kamala Harris. E aí, como diz o senso comum, nas eleições é da natureza das coisas haver um vencedor e um perdedor. Só que com o Trump essa natureza não funciona, né? Todos que acompanharam esse processo ficaram atordoados com a ofensiva de Trump e de seus assessores ali, capitaneados pelo seu advogado Rudy Giuliani, uma figura também polêmica, né? E nesse exército, né, de soldados aí da salvação, por meio do litígio, houve uma luta aí, assim, implacável, né? Tentando legitimar uma alegação de fraude eleitoral generalizada. E aí, nesse exército, figuraram, além de outros, quase 2 dezenas de procuradores gerais dos estados e cerca de 120 membros do Congresso, principalmente da Câmara dos Representantes. Só que todo esse esforço terminou fazendo ele encarar dezenas de derrotas nos tribunais de vários estados. Foram cerca de 50 ações judiciais indeferidas, né, pelos tribunais. E no último dia 11, ele, agora, de dezembro, ele foi mais uma vez derrotado e perante a Suprema Corte do país, que rejeitou uma ação que visava anular a vitória, né, do Biden, e em 4 estados, né? O procurador-geral republicano do estado do Texas queria anular a vitória de Biden nos estados da Pensilvânia, Geórgia, Wisconsin e Michigan.
E diante disso, a Suprema Corte se pronunciou dizendo que não estava claro o interesse do Texas sobre os processos eleitorais de outros estados. Quer dizer, uma intervenção aí, e a Suprema Corte questionou, dizendo qual a legitimidade disso, desde quando, né, um estado está aí interessado pelo processo eleitoral de outros estados, né? E aí isso deixou o Trump furioso e ele insultou mesmo a Suprema Corte, dizendo que teria sido um erro grande, crasso, escandaloso. E esse erro, claro, não teria sido dele, né? Nem dos advogados dele, mas sim da Suprema Corte. E aí ele foi lá na Fox News, né, na TV que o apoia, manifestar essa toda com a mais alta, né, instituição do país, e disse que a sua posição sobre essa questão sobre fraude eleitoral, né, essa ideia que ele tem sobre fraude eleitoral, ele não mudaria de ideia e que ele nem tinha nos planos dele, não tinha em vista nada uma data para terminar com toda essa guerra aí judiciária, né? Para, de alguma forma, anular o resultado da eleição. Ele estava convicto de que ele estava certo. E, como de costume, ele foi lá para o Twitter correndo e avisou o público. Acabamos de começar a luta. Né? Isso todo mundo acabou acompanhando. Então, a gente se pergunta qual é a lógica, né, desse comportamento, o que ele está querendo com isso, né? E aí, assim, eu arrisco dizer que pode haver uma tendência de se avaliar esse tipo de conduta como sendo próprio de uma pessoa voluntariosa, ególatra, né? Sim, porque a gente sabe que, independente da realidade, a expectativa de Trump parece inabalável, né? E nesse caso em específico, a expectativa dele é de que teria vencido as eleições e ninguém teria autoridade para dizer o contrário, nem mesmo a Suprema Corte. Mas tem uma outra coisa que eu acho que a gente pode pensar e que parece mesmo fazer mais sentido, é que ele entrou num jogo, o jogo de sobrevivência política mesmo, esse jogo, né, manjado por alguns políticos aí que levam isso adiante, né, e acabam vencendo algumas batalhas, né? Reconhecer a vitória de Biden de imediato poderia tirá-lo de um palanque, né? Esse palanque que ele mantém, mesmo tendo o processo tendo acabado oficialmente, né? Por outro lado, se ele continua insistindo que não perdeu a eleição, ele de fato consegue manter o apoio da sua base e que não é fraca não, né? Então assim, eu acho que a gente também já viu isso. E eu também acho que ele foi relativamente bem sucedido. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque esse comportamento, com esse, né, comportamento dele, ele vinha arrastando membros importantes do Partido Republicano. E aí ele mantinha esses membros presos, abraçados ali com ele nesse jogo. E aí a gente pode olhar, né, o número de votos, a gente já falou aqui, 75 milhões de votos recebidos, né, mais ou menos, nessa eleição de novembro, né? E Trump e o Partido Republicano, conforme eles mesmos declararam agora no comecinho de dezembro, eles arrecadaram mais de 200 milhões em doações em um mês, mesmo depois de Biden ter sido declarado vencedor da eleição. Ou seja, depois que se soube que Trump havia perdido. Esse valor é um valor bastante considerável, né? E eles dividiram esse valor, né? Foi dividido entre um novo comitê, né? O Comitê de Ação Política, que foi batizado de Save America, e foi dividido também com o Comitê Nacional Republicano, né? Do Partido Republicano. E dois ou três outros comitês operados ali em conjunto com o time dele, né? O pessoal da campanha dele e o pessoal do Partido Republicano. E é claro, uma parte desse dinheiro foi para cobrir os gastos da campanha dele, né? Inclusive esses gastos aí com o litígio, né? Com os processos judiciais. E aí a pergunta é agora, mas e agora, né? Com a votação do colégio eleitoral e com todas as derrotas nos tribunais, esse tempo, eu falei até, né, estava comentando, é um tempo de prorrogação de jogo, né, que Trump forçou para que
para que houvesse, né, esse tempo a mais para ele. E agora eu acho que está ameaçado esse tempo de prorrogação desse jogo, né? Os juízes já estão dizendo, chega, né? Agora acabou, tal. O Trump teria, em tese, né, já se discute isso, uma última chance de anular essa votação no dia 6 de janeiro, que é mais uma etapa do processo eleitoral, que é quando o Congresso se reunirá para certificar o resultado, né, do colégio eleitoral. Só que, para conseguir que o Congresso jogue a seu favor, ele teria que ter um apoio bastante amplo. E o que nós podemos observar é que até um movimento, tem até, né, um movimento de congressistas republicanos na Câmara dos Representantes, né, que apoiariam isso, mas no Senado a gente já está percebendo uma coisa diferente, né, um movimento diferente. É um movimento que vai de encontrão, né, com esse outro movimento aí de alguns republicanos da Câmara. O líder do Senado, o Mitch McConnell, após ter tardiamente, diga-se, né, cumprimentado o Joe Biden e a Kamala Harris pela vitória, ele se reuniu com alguns dos subordinados dele, né, os principais ali, e eles se engataram numa espécie de corpo a corpo com os colegas, os pares ali no Senado, pedindo para eles não se juntarem, né, aos membros da Câmara no dia 6 de janeiro, nessa empreitada, né, de objeção aos resultados das eleições. Nós podemos pensar, sim, que esse movimento de Mitch McConnell é uma indicação importante de que os principais grupos republicanos agora reconhecem a legitimidade da eleição. Sim, acho que são figuras bastante importantes, né, de bastante peso. E aí Trump percebeu isso, né? Tanto percebeu que ele foi lá de novo na rede social dele, né, no Twitter, e logo que ele soube, né, desse movimento do McConnell, especificamente do reconhecimento do McConnell em relação à vitória de Biden, ele foi lá e disse que seria muito cedo para desistir, né? E ele ainda falou que os republicanos precisam aprender a lutar. Então, por essa expressão dele, ele saberia lutar e continuaria disposto a isso, né? Então, pode-se pensar que ele deve continuar alimentando essa massa de eleitores que também parecem dispostos a ficar do lado dele, né? Inclusive sustentando ele financeiramente, né? Então, assim, isso é possível, né? Me parece que sim. A gente, claro, não sabe, ele é imprevisível, ele pode mudar de ideia, mas por essa expressão, se a gente tomar essas expressões, me parece que sim, que ele vai levar isso adiante, fazendo campanha, né? Até sabe-se lá quando. Né? Mas aí eu me pergunto aqui, né? E aí eu vou provocar o Felipe, né? Para vir aqui ajudar a comentar. Quais as implicações, né, desse comportamento do Trump para o Partido Republicano e para as instituições do país? Né? Então, assim, Felipe, você acha que a combinação do comportamento de Trump e do Partido Republicano, cujos membros vinham se mantendo calados, né, assim, muito discretos, quando não claramente alinhados, a gente poderia citar aqui uma série uma série de nomes, né, uma lista de nomes, diante de tudo isso, você acha que abalou as instituições do país, né? Será que você pode comentar? Faz um comentário geral também do que você percebeu, né, nessa nova etapa do processo e quanto que isso significa em termos de manchar a imagem do partido ou impor aí uma perda, né, de legitimidade para o Partido Republicano. Olá, Neuza, e a todos e todas que nos acompanham aqui no Diálogos Enel. É um prazer tê-los, né, no nosso último episódio desta série. Então, Neuza, quando a gente pensa, né, nos impactos desse discurso golpista e antidemocrático, né, que o Trump e alguns membros do Partido Republicano e apoiadores do Trump em geral vêm fazendo,
não há dúvida que isso impacta, né, nas instituições norte-americanas. A gente não sabe ainda o grau desse impacto e o quão isso vai ser realmente muito sério, né? Então a gente pode pensar, primeiro, a capilaridade desse discurso dentro do Partido Republicano, falar um pouquinho mais, né, sobre o impacto desse discurso, digamos, golpista, né, e falso de que as eleições teriam sido fraudulentas, apesar de não existir nenhuma evidência nesse sentido, muito pelo contrário, todas as evidências apontam que problemas, né, generalizados não existiram, né, em quaisquer um dos estados pêndulo. Olhar um pouco para a sociedade e aí, né, falar um pouquinho sobre a imagem dos Estados Unidos no mundo. Quando a gente pensa no caso do Partido Republicano, né, é interessante observar que é evidente que grande parte do Partido Republicano se manteve nesses 1 mês e meio, quase 2 meses, né, pós-eleições de 3 de novembro, junto com o Trump, especialmente quando a gente olha para os republicanos, né, em nível federal, Câmara de Representantes e Senado, né, você teve uma situação absolutamente histórica do líder dos republicanos do Senado, Mitch McConnell, que só reconheceu a vitória de Joe Biden depois do voto do colégio eleitoral no último dia 14 de dezembro. Isso é algo absolutamente sem precedentes, né? Nas últimas eleições, era tradição que logo depois que as TVs, né, e as principais emissoras colocavam, né, um vencedor como vencedor óbvio do sistema, a gente sabe que nos Estados Unidos não existe uma justiça eleitoral, é um processo, portanto, mais longo, mas depois que as emissoras concluíam isso, rapidamente, né, as lideranças do outro partido, tanto em nível federal quanto mesmo nível estadual, governadores, né, lideranças na Câmara, no Senado, rapidamente reconheciam a vitória daquele que essas emissoras e os grandes meios de comunicação estabeleciam como vencedor. Não aconteceu isso, né, esse ano, e mostra, portanto, a enorme capacidade do presidente Trump em dominar o Partido Republicano, né? Principalmente em nível federal, isso é muito evidente. Apesar de que é fundamental lembrar aqui para os nossos espectadores e espectadoras que várias figuras do Partido Republicano, especialmente em nível estadual, resistiram, né, a essas retóricas e narrativas e ações golpistas do presidente e dos trumpistas, né? Os resultados, por exemplo, em Michigan e na Pensilvânia, só para pegar 2 exemplos em que a gente tem governadores democratas, mas o legislativo ele é dominado, né, pelos republicanos. Os republicanos têm maioria no legislativo desses estados, né? Você percebe ali que, apesar de você ter alguns deputados estaduais, alguns membros, né, das assembleias estaduais mantendo esse discurso e essa narrativa de eleições fraudulentas, você teve figuras também que fizeram o contrário, tanto é que esses estados ratificaram, certificaram, né, a vitória de Joe Biden. Isso é mais ainda evidente quando a gente pensa nos estados em que os republicanos têm efetivamente os governos estaduais, como, por exemplo, o caso do Arizona, né, do governador Doug Ducey, né, e especialmente o caso da Geórgia, do governador Brian Kemp, né, que ficaram, os dois, tanto Ducey quanto o Brian Kemp, acabaram se transformando, né, em espantalhos, né, do Trump e dos trumpistas como se fossem os inimigos, né, da nação pelo fato de terem certificado a vitória do Biden nesses 2 estados. Então, é interessante perceber que, por mais que o Trump, de fato, tenha demonstrado, e o trumpismo tenha demonstrado um grande poder sobre o Partido Republicano, é muito importante também lembrar que as eleições só foram certificadas nesses estados, né, pêndulo, inclusive em estados em que os republicanos têm os governos, por causa da resistência de republicanos locais que, apesar da pressão, né, de assédio moral e até ameaças de morte, muitas ameaças de morte, a figuras republicanas, no caso da Geórgia, né, o secretário de Estado, o Brad Raffensperger, por exemplo, foi ameaçado de morte inúmeras vezes, além de, evidentemente, ameaças de morte feitas a políticos democratas, né, como no caso da governadora de Michigan, né, e, enfim. Então, apesar de toda essa pressão, esse assédio moral, ameaças de morte, você teve republicanos locais que se mantiveram, né, fiéis aos seus papéis, né, e portanto, certificaram as eleições exatamente de acordo com os resultados das urnas, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E agora, depois da vitória do colégio eleitoral,
que aí ficava realmente impossível, né, de você ter lideranças como Vladimir Putin, né, a Rússia que tem inúmeros problemas com os Estados Unidos, né, em questões bilaterais, em questões, né, no próprio sistema internacional em termos mais amplos, a Rússia reconhecer a vitória do Joe Biden e o líder do Senado dos republicanos não o fazer, né, ficou muito difícil o Mitch McConnell segurar a situação, e daí o fato de ele ter reconhecido. Mas é importante lembrar que o McConnell fez isso depois de um longo discurso. No mesmo discurso, ele elogia o Trump inúmeras vezes, diz que é uma administração que foi extraordinária, né? E aí só no final faz uma breve referência ao presidente eleito Joe Biden e afirma que, portanto, né, as eleições, depois que o colégio eleitoral se pronunciou, estariam terminadas. Mas isso não significa que outras figuras dos republicanos mesmo, né, tanto nos estados, mas especialmente, né, em nível federal, não continuem com o discurso golpista, né? Ontem mesmo, a gente está aqui no dia 17 de dezembro, no dia 16 de dezembro, né, a gente teve um hearing, né, uma espécie de um momento de debate, de investigação sobre um tema importante considerado por uma comissão permanente do Senado, que foi a Comissão de Segurança Doméstica, né, Homeland Security and Governmental Affairs, né, que seriam questões de segurança doméstica e temas governamentais, que é presidida pelo republicano Ron Johnson, né, de Wisconsin, que é um senador de Wisconsin. Você teve, né, um hearing sobre exatamente, né, a suposta fraude que aconteceu nas eleições, né? Então, mesmo com a concessão, né, do Mitch McConnell e mesmo com o fato do colégio eleitoral ter se pronunciado claramente, né, o Biden eleito, ainda você tem figuras dos republicanos no Senado que mantêm, inclusive com atos oficiais, como esse hearing, né, da Comissão de Segurança Doméstica, que mantém a narrativa de que as eleições, de fato, foram eleições fraudulentas. E aí é fundamental, você citou o caso dos juízes, né? Foram mais de 50 ações em vários estados, algumas dessas ações em níveis federais. O Washington Post fez uma estimativa muito interessante que dessas ações, né, aproximadamente 88 juízes participaram delas, e desses 88 juízes, 39 magistrados foram indicados pelos republicanos, muitos dos quais indicados pelo próprio Trump. E, apesar disso, o Trump perdeu em todas essas ações. Tanto ações nos estados, especialmente nos 6 estados em que a eleição ficou mais, digamos, contestada, né? Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia, Nevada e Arizona, mas também em nível federal, né? Então, ele perdeu em todas, sendo que muitos desses juízes, pelo menos a metade desses juízes que se pronunciou contrário, mostrando que não havia nenhuma evidência, né, de fraude eleitoral, que tudo estava se baseado em teorias da conspiração, eram, na verdade, compunham aí 50% desses juízes que emitiram essa posição. Então, as ações, por exemplo, que ocorreram ontem, né, do Ron Johnson na Comissão de Segurança Doméstica, de temas de segurança doméstica no Senado, mostra que, apesar do colégio eleitoral ter se manifestado, ainda você vai ter figuras importantes no Partido Republicano, em nível federal, em nível estadual, em que pese as resistências de alguns desses republicanos, mantendo esse tipo de discurso e mantendo esse tipo de prática, né? O que, evidentemente, é muito ruim para a democracia norte-americana, você ter, num sistema que é essencialmente bipartidário, um dos partidos ter, né, um grande número de suas lideranças mantendo um discurso de que o presidente eleito não é legítimo, que as eleições de 2020 foram eleições fraudulentas. Evidentemente que isso tende a criar um clima de descrédito e de deslegitimação no próprio sistema eleitoral norte-americano, cujas consequências me parecem aqui imprevisíveis. Quando você olha para a sociedade, em termos mais amplos, né, a gente sabe que temos que tomar muito cuidado quando a gente fala em opinion polls, né, em pesquisas de opinião nos Estados Unidos. Mais uma vez, as pesquisas de opinião nas eleições de 2020, elas acabaram errando, né, errando feio em alguns estados, errando muito feio na Flórida, por exemplo, erros bastante significativos, né, em Ohio, a mesma coisa. As pesquisas nacionais não foram tão mal assim, houve, né, erros, mas erros que podem ser considerados, né, razoavelmente dentro das margens de erro das pesquisas, mas nos estados os erros foram muito significativos. Mas em que pese isso, né, várias pesquisas de opinião que vem saindo aí nos últimos dias, né, de final de novembro até agora, o início de dezembro, vem mostrando para a gente, Neus, um quadro extremamente preocupante, né, especialmente dentro dos republicanos e segmentos trumpistas da sociedade norte-americana, que, como você falou, é muito considerável. Trump ganhou 74 milhões de votos, né, a maior votação, a segunda maior votação presidencial da história presidencial norte-americana, atrás apenas
da própria votação do Biden, né, com mais de 80 milhões de votos. Mas você olha essas pesquisas de opinião sobre, né, a legitimidade das eleições, os republicanos, por exemplo, acreditam que as eleições de fato foram legítimas, que os resultados foram resultados legítimos, se teria havido ou não fraude no processo eleitoral, os números são assustadores, né? Então, é óbvio que as pesquisas elas têm algum tipo de variância, mas aí a gente está falando entre 65% e 75% aproximadamente dos republicanos afirmando que as eleições teriam sido fraudulentas, né? Se a gente fizer uma conta rápida e colocar, né, esse percentual no número, né, de pessoas que votaram no Trump, nos 74 milhões que votaram no Trump, isso daria aproximadamente 50 milhões de pessoas. Repito, 50 milhões de pessoas, né, num país aí de um pouco mais de 300 e poucos milhões de cidadãos, né? Então, 1/6 da sociedade norte-americana, e a gente está falando aí de 1/6 que é apta a votar, né, tirando aí, evidentemente, crianças, menores, etc., é 1/6 da sociedade norte-americana que acredita que as eleições de 2020 teriam sido fraudadas, teriam sido deliberadamente fraudadas. E aí as teorias de conspiração são as mais absurdas possíveis, né? A maior de todas é a ideia de que, na verdade, teria havido uma conspiração dos democratas junto com líderes, né, comunistas de outros países, né, especialmente aí não só envolvendo China, envolvendo Coreia do Norte, mas uma menção especial feita ao Hugo Chávez, da Venezuela, que é falecido já há anos, que teria, na verdade, por meio dessa conspiração, modificado, né, as máquinas que foram utilizadas por muitos estados, na chamada a empresa de Voting Dominion Systems, né, que teria criado votos a mais para o Biden e, portanto, a eleição teria sido fraudulenta. Então, você tem aí 70%, colocando aqui em termos relativamente próximos, entre 65% e 75% dos republicanos, o que daria, pegando os votos do Trump, aproximadamente 50 milhões de pessoas, afirmando que a eleição teria sido deliberadamente fraudada pelos democratas e que, portanto, o presidente Joe Biden não é um presidente eleito. Isso é um quadro absolutamente preocupante, muito preocupante, né? Com muito menos, já sendo evidentemente muito sério, depois da eleição do Obama em 2008, que aí veio a teoria da conspiração de que o Obama não teria nascido nos Estados Unidos, né, que movimentou muito a revolução que aconteceu dentro do Partido Republicano com o surgimento do Tea Party, né, que é o partido do chá, né, fazendo referência à revolta dos colonos britânicos dos colonos norte-americanos contra a coroa britânica lá no final do século 18, que daria base ao processo de independência, né, chamado Boston Tea Party, fazendo uma referência a essa revolta dos colonos lá no final do século 18, o Tea Party teve uma relação direta, né, com o segmento dentro do Partido Republicano que considerava que o Obama não era um presidente legítimo, né, e parte dessa não legitimidade viria supostamente do fato de ele não nascer nos Estados Unidos, de ele ter conexão com a Al-Qaeda, de ele ter conexão com islamistas terroristas, etc. Então, por muito menos, né, e não dizendo que esse processo de deslegitimação do Obama não tenha sido sério, porque foi muito sério, mas por muito menos, você teve um processo durante a administração Obama que causou sérios problemas para a legitimidade da democracia para um segmento significativo da sociedade norte-americana, especialmente, né, de grupos mais radicais dentro do Partido Republicano. A gente não tem, portanto, uma perspectiva muito boa quando a gente olha para a administração Biden, diante desses números, diante da insistência do Trump, que de novo, eu insisto, eu acho que não cabe, né? É muito difícil, tendo em vista o quão instável o Trump é muito difícil a gente querer chegar a conclusões sobre o que o motiva a fazer o que está fazendo. Se é uma estratégia política para não ser preso, né? Se é de fato uma estratégia para se manter politicamente vivo e porque de fato ele quer continuar na presidência independentemente do que aconteça. Enfim, é muito difícil a gente conseguir entender as estratégias e digamos, a racionalidade por trás dos atos do Trump. Mas os efeitos disso, né, tanto dentro do Partido Republicano, em que pesem as resistências que eu comentei, quanto na própria sociedade norte-americana, me parecem que são efeitos que a gente tem que realmente olhar com grande preocupação. E em nível internacional, pensando na imagem dos Estados Unidos, né, no mundo, não há dúvida que isso vai ter também um efeito muito significativo, em dois planos, né? Primeiro, porque os Estados Unidos representam, né, o princípio democrático global, né, tem, portanto, um capital simbólico forte vinculado à ideia de uma democracia liberal,
E você ter esse tipo de instabilidade política nos Estados Unidos tira muito a legitimidade do governo norte-americano, por exemplo, para fazer críticas contra quaisquer tipos, né, de regimes políticos que não são democráticos e que desrespeitam direitos humanos, né? Então, críticas feitas à própria China, né? Críticas feitas, né, obviamente, à Coreia do Norte, críticas feitas ao Irã, né, à própria Rússia. Todas essas críticas que partem do pressuposto de que os Estados Unidos seriam uma democracia liberal, né, funcionando plenamente com eficiência, né, e sem quaisquer tipos de problemas estruturais, elas ficam fortemente, né, enfraquecidas diante dessas instabilidades. E isso sem contar o fato de que uma não legitimidade do governo Biden vai enfraquecer a capacidade do governo Biden de liderar propostas no sistema internacional e vai colocar em xeque a possibilidade desse governo Biden não se manter, né, como um governo, por exemplo, para um segundo mandato, seja um mandato do próprio Biden, né, ou se ele, né, não quiser assumir um segundo mandato, que seja um mandato, por exemplo, liderado pela Kamala Harris, né? Ou seja, se há uma contestação orgânica na sociedade norte-americana sobre a legitimidade do Biden, sobre a legitimidade da administração Biden, a possibilidade, né, de, portanto, a gente ter uma eleição em 2024 em que os republicanos, ou o trumpismo, ou o que quer que seja que venha do trumpismo, né, seja vitorioso, ou conteste, portanto, a vitória democrata de 2020, é grande, o que vai enfraquecer a capacidade, né, da administração Biden de liderar propostas no sistema internacional. Então, é um ano, né, politicamente para os Estados Unidos muito difícil em todos os aspectos. Eu acho que aqui no Diálogos, na Neuza, a gente tentou, na medida do possível, ajudar os nossos espectadores e espectadoras a navegar em águas tão difíceis, né, como a da política norte-americana e da sociedade norte-americana, mostrando a complexidade para os nossos espectadores do que são os Estados Unidos, né, saindo do senso comum, saindo dos estereótipos e tentando, portanto, informar um pouco melhor, né, a brasileiros e brasileiras aquilo que a gente considera que seria, né, o elemento fundamental ou os elementos fundamentais que caracterizaram a política norte-americana nesse processo eleitoral de 2020. Aproveito aqui também para agradecer a você. Esse é o nosso último programa, né, da série, né? Eu, evidentemente, termino a minha participação aqui no Diálogos nesse contexto e queria muito dizer que foi um prazer muito grande estar com você em todo esse processo. E certamente, ano que vem, né, o Inês Trineu vai manter outras iniciativas para sempre engajar com os nossos espectadores e espectadoras em temas relacionados aos Estados Unidos, que é o que a gente tenta fazer na medida das nossas possibilidades. Obrigado mais uma vez, Neuza. Então, Felipe, eu estava aqui pensando sobre essa sua fala, né? E aí eu me lembrei de uma reportagem do Max Fisher, que é um colunista, né, do The New York Times, e ele tem uma coluna que ele explora essas ideias, né, e o contexto por trás dos eventos, né, mundiais aí. E ele, em 2018, tinha uma série de vídeos em que ele levantou o problema da perda de confiança, né, dos eleitores nas instituições e nas normas democráticas, inclusive nessas democracias tidas como fortemente estabelecidas, né, inquestionáveis. E ele dizia que após 200 anos de expansão, né, de crescimento da democracia no mundo, esse processo havia parado, né, se estagnado aí. E agora ele escreveu na conta do Twitter dele que depois de tudo isso né, que a gente vem assistindo nos Estados Unidos, e ele diz que, independentemente do desfecho de tudo isso, né, desse processo eleitoral, a sociedade norte-americana, né, a sociedade estadunidense, aí no caso, pode passar, a partir de agora, né, o resto da vida, sei lá, lidando com a normalização, né, de recusa em admitir as perdas, né, no processo eleitoral, a recusa em transferir o poder, fazer essa transferência pacífica do poder, vão normalizar os esforços para anular os resultados eleitorais, né? A gente também perceberia uma normalização da deslegitimação da governança, né, externa, né, do papel dos Estados Unidos fora,
E para ele, e aí sou eu que estou interpretando, né, a expressão dele nas redes sociais, uma espécie de novo modelo mental, parece ter sido programado, né? E dificilmente será desligado, será desprogramado, né? Então, realmente, isso tudo, né, é uma coisa que a gente não pensava, né, que pudesse realmente estar passando, né? E então é isso, Felipe. Então, você agradeceu, eu também devolvo todo o agradecimento aí para você. Foi muito legal essa nossa parceria aqui, né? A gente poderia ficar aqui por muito mais tempo falando de várias questões relativas a esse tema, né? Mas infelizmente não vai dar, porque também aí o vídeo vai ficar muito longo, né? E aí as pessoas não têm tempo para assistir, enfim. E, e aí eu digo para os nossos, para nossa audiência aí, para os nossos espectadores e espectadoras, né? Que nós acabamos de apresentar, então esse foi o 13º número da série sobre, né, o processo eleitoral para a presidência nos Estados Unidos, deste ano de 2020, é claro, a gente não falou dos outros, né? E a gente veio apresentando esse programa, essa série no programa Diálogos INEU nos últimos 7 meses, né? Eu estava aqui conferindo aqui, né? E aí, assim, com esse número 13, a gente chega ao final dessa série e eu espero realmente que todos que nos assistem, né, tenham gostado e que esses vídeos tenham ajudado cada um de vocês a entender um pouquinho mais sobre a política doméstica dos Estados Unidos, conforme o Felipe já falou, né? E aí, assim, eu acho que dá para ficar ligado, porque novas séries serão apresentadas em 2021, né? E eu desejo a todo mundo aí, a você, Felipe, e a todo mundo que nos assistem, que tenhamos todos um ano novo bom, né? Eu acho que é isso que a gente espera.